Ou ele não entrou ainda? Bom dia, companheiros. Estamos iniciando aí mais uma live, estamos aí aguardando ver se o Alberto nos ajuda. Precisa colocar o áudio para o Jabes aqui, Alberto. Vamos lá. Aqui está tudo liberadinho, vamos lá. Vamos lá, Jabes, vamos ver se agora a gente consegue colocar você no ar. Bom dia, Jussara. Bom dia, Adão, companheiro Adão. Tudo bem Agora com vamos você, aí Adão? habilitar o Adão. Ok, Adão? Bom dia. Bom dia, meu amigo Jabes. Como vai, Vossa Senhoria? Que bom fazer esse programa. Você sabe que esse é um dos temas de uma relevância única, pois Exatamente. as ameaças e os danos que pode vir advir da produção da Sabesp são incalculáveis. Ok. Bom dia, gente. Jussara, Adão, para mim é uma satisfação sempre que a gente se encontra aqui nesse programa para a gente poder debater assuntos relevantes, assuntos assim de uma importância fundamental para a nossa cidade, para o nosso bairro. Acabei de falar agora com o Simão, ele está lá com um probleminha técnico, mas já está entrando, né? E é isso aí. Então, mais alguns minutinhos, o Simão entra e a gente dá início aí oficialmente ao nosso programa, que é... Mas a gente já pode, né, Jabes? A gente já poderia ir adiantando um pouco aos nossos telespectadores, o pessoal que está aí conectado com a Rádio Cantareira, o pessoal que está aí acessando a gente pelo site. Você também agora pode acessar a gente aí pelo YouTube, né, da Rádio Cantareira, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Facebook do Instituto Saci, né? E temos outras plataformas aí, agora o negócio aqui está bem múltiplo, né? Transmitindo aí essa participação e essa contribuição que você que está nos ouvindo pode dar. Eu só queria falar o seguinte, que se alguém quiser participar da nossa entrevista, pode, é só ligar no 3921-7586 e a gente coloca aqui por telefone, se quiser fazer uma pergunta, né? Ou então você pode escrever aqui para o WhatsApp da rádio, que é o 97305-2000. Você pode escrever, pode mandar um áudio, a gente coloca no ar, aqui as coisas estão começando a encaixar, e aí a gente faz um programa aí com diversas participações de diversos jeitos, beleza, Jabes? Beleza. E aproveitando também, eu vou querer dar um informe aqui, Jussara, que hoje, a partir das 4 horas da tarde, aqui no céu do Paulistano, estaremos lançando o livro do Brasil à Brasilândia, que é um relato sobre tudo o que aconteceu durante a pandemia em nossa região. Então, estou aqui fazendo o convite para quem puder aparecer lá nesse horário, das 16 às 19 horas, lá no céu paulistano, tá bom? É importante, né, Jabes, que esse livro tem autores aqui do território, né? Exatamente. Autores do território, as parcerias, inclusive aparece lá a Rádio Cantareira como parceiro, o Instituto Saci, outras entidades que compuseram aí esse processo todo da Rede Brasilândia Solidária. Na verdade, é um resultado, né, dessa experiência que foi muito bem sucedida, desse trabalho que a Rede Brasilândia Solidária, juntamente com as entidades, fizeram aí no processo de pandemia, né? Então, a gente sempre brinca que ela teve um papel fundamental para contribuir que menos pessoas, né, perdessem a vida, né? Então, foi um papel, um momento importante de organização, de articulação, e a Rádio Cantareira foi uma grande parceira aí com as lives, com a distribuição aí dos comunicados, das escolas aqui do território que mandavam as questões aqui para a gente poder falar, né, para as crianças, o pessoal que estava em casa, que era um jeito das pessoas ouvir o rádio. Já que a gente teve muito problema com a internet, né, muitos alunos das escolas públicas não conseguiram acompanhar, né, as aulas online porque não tinha internet. Mesmo aqui, nós, a Rádio Cantareira, a gente teve que partir, na época, para uma internet local, porque a internet da Vivo não dava conta de garantir que a gente pudesse ter a rádio no ar. Então, assim, foi bem desafiante, mas foi interessante e o resultado está aí. Um belo livro, né, muito original e muito autoral, né? Eu acho que esse que é interessante, autoral aí com autores aqui do território. Então, a gente espera vocês lá hoje à noite, né? Já tardinha, né?
Jussara, eu vou ter que sair um pouquinho só para poder orientar lá o pessoal do Simão. Parece que eles estão tendo uma dificuldade, mas eu volto já já, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aqui continuando o nosso programa. Eu estava assim até acompanhando, estou aqui com o Adão Alves aqui no estúdio. A gente pode ir conversando. Adão é um filho da Sabesp, né? Mais ou menos. Tanto. Tentou ser aí, trabalhou muitos anos a Sabesp, né? Como estatizada, né? E ela também passou por várias mas não questões. pede senha. Você E aí a gente quer ouvir ele, entra pelo YouTube ou pelo Facebook. E aí isso, o nosso amigo Jabes aí, por favor, fecha o seu telefone. Mas a senha do seu Facebook fecha ou do seu YouTube. Fecha o seu mic aí, que aí a gente consegue falar. Eu não consigo fechar ele aqui, e ele está falando aí ao telefone. Então, Adão Alves. A gente está tocando já, tá? Primeira coisa que acontece, nós temos que entender, é que a Sabesp, desde 74, quando foi criada, ela recebeu diversos incentivos públicos através do PRONAR, o Plano de Saneamento do Governo Federal, e isso envolve, inclusive, a criação do BNH, Banco Nacional de Habitação. Até então, até 65, nós tínhamos a estabilidade do funcionário a partir de uma indenização que o patrão pagava na demissão. Essa indenização era um salário por ano pelo tempo de trabalho desenvolvido numa empresa. Com o PRONAR, implantou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e esse dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele financiou o saneamento básico e as construções residenciais desde 65 na ditadura. Ou seja, a Sabesp foi constituída a partir de investimento público, não só isso, investimento direto dos trabalhadores que abriram mão, aspas, né, porque foi imposto que nós vivíamos na ditadura militar, nós não tivemos a opção de pensar a respeito. Nós abrimos mão da estabilidade para funcionar, que fosse desenvolvido um projeto de saneamento. Nós precisaríamos falar também que esse saneamento básico, na década de 60, chegava a ser irrisório, para não dizer uma piada. Então, esse saneamento público só começou a crescer, a atingir regiões mais pobres da cidade. Inclusive, eu posso falar muito bem, aí seria um outro programa da história do saneamento da Vila Terezinha, no Alto da Brasilândia, mas não é esse o foco desse programa. Mas só lembrar que o saneamento público só atingiu as periferias do Brasil a partir do momento em que foi criado o BNH e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a gente poderia, assim, chegar e comentar, né, Adão? Agora é uma afronta que se faz quando você privatiza uma estatal, que ela foi construída com serviço, com apoio de trabalhadores. Inclusive, né? com dinheiro federal, que, na verdade, são dos nossos impostos. Não a gente está vendo aí que o Simão Pedro está chegando. Eita, Simão! O Simão está chegando aí, nós estamos aqui já conversando um pouco com o Adão, né? E aí a gente agradece a participação. E Oi, Jabes, está me ouvindo? Sim, positivo. Opa, eu não estou ouvindo vocês. É seu microfone aí, Simão. Tenta ligar o microfone aí, Simão. Então, a gente está aqui conversando, enquanto o Simão consegue aí ouvir a gente. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, hoje, esse é um atentado, na verdade, que se comete. Positivo, estamos ouvindo você. Agora estou ouvindo. Maravilha! A gente está conversando aqui. Bom dia, Simão Pedro, tudo bem? Bom dia, Jussara, que bom estar aqui com vocês. Bom dia, mestre. É o Adão que está falando aí? O Adão, tudo bem, aqui. Querido? Tudo bem, meu amigo? Podemos agora conversar, né, meu? Gente. Maravilha, tá bom. Obrigado pelo convite, viu? A gente já estava iniciando aqui, o Jabes e Simão, enquanto o Simão estava tentando entrar, o Simão Pedro, deputado estadual, né, que está aqui hoje para contribuir com a gente, com essa reflexão sobre o desastre, né, e as consequências da privatização da Sabesp. E o Adão estava fazendo um relato aqui um pouquinho de como é que essa Sabesp, né, começou no início, como é que ela foi constituída. Muito interessante conhecer essa história, né? E saber que grande parte dos recursos, do capital da Sabesp hoje é dinheiro público, né? Praticamente todo é dinheiro público, né, dos programas aí do governo federal e dos trabalhadores que abriram mão durante todo o processo de diversos benefícios, né, para
que essa empresa se tornasse uma empresa estatal e tivesse essa dimensão hoje que nós estamos vendo aí, que de repente agora, né, no apagar das luzes, o tal do Tarcísio de Freitas joga ela na iniciativa privada, de qualquer jeito, né? Então, assim, nós estávamos fazendo já essa conversa aqui com os nossos ouvintes, Jabs. Ok. Com você. Bom, gente, então, agora, oficialmente, a gente recebe aqui o nosso amigo, deputado Alô, caiu a estadual, Simão conexão. Pedro, Opa, para falar com a gente sobre esse desastre que está acontecendo na cidade de São Paulo, né? Então, Simão Pedro, gostaria muito de ouvir você que é um deputado que atuou muito, de forma bem positiva, combatendo a privatização. A gente gostaria de ouvir você. O nosso programa é muito simples, Simão. Você faz uma explanação, fica à vontade para você falar. Depois disso, a gente levanta algumas questões e a gente vai debatendo o assunto de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, já passo imediatamente a palavra para você e a gente já inicia aí esse debate tão importante para a cidade e para o estado de São Paulo. Com você, Simão. Acho que o Simão congelou. Estamos aí vendo ele congelado e não estou ouvindo ele. Então, a gente só vai aí aguardando um pouquinho, né? Agora Aí voltou. ele voltou. Simão, com você. opa. Olha, primeiro, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Cantareira. Faz tempo que não vim aqui. Estarei aí na segunda-feira à noite para encontrar com a nossa militância, né? Mas que bom que o Adão fez nosso poeta, né? Fez essa explanação, porque a Sabesp é uma empresa constituída, sim, pelo povo paulista, pelos vários governos, por todo o esforço dos trabalhadores, das trabalhadoras, há mais de 50 anos, né? E é uma empresa que, ao longo desse tempo, passou a atender muitos municípios, chegando a 375 municípios que têm convênio ou contrato com a Sabesp, né, para prestar os serviços de água e esgotamento sanitário, né? Entre esses 375 municípios, a nossa capital, São Paulo, né? Então, a empresa que já teve um corpo de trabalhadores de quase 22 mil trabalhadores, hoje está na casa aí dos 12, 13 mil. Essa é uma empresa que se tornou lucrativa para o governo, né? Então, como ela é uma empresa que o governo do estado tem o controle acionário, né? Ou seja, já foi na totalidade estatal, mas os governos tucanos conseguiram aprovar, já com a ideia de vendê-la, de privatizá-la, conseguiram, mas ficaram com medo e teve reação, mas eles venderam 49% das ações, o governo do estado continuou com o controle acionário, ou seja, ela continuou sendo pública, né? E agora o Tarcísio pretende vender o restante das ações, deixando de torná-la uma empresa pública e fazendo com que ela seja privada, né? Aí, assim, uma insegurança danada, uma coisa muito complicada. A Sabesp, esse ano que passou, deu 3,5 bilhões de lucro para o Estado. Dinheiro que o Estado reinveste, né, em saneamento e também em outras áreas. Então, assim, não tem lógica, Jabs, Jussara, não, essa proposta da venda da Sabesp. Ela não tem grandes denúncias de corrupção, ela é eficiente, ela é uma empresa que tem um corpo técnico funcional muito forte, preparado. Eu tenho amigos que trabalham na Sabesp há 50 anos, há 30 anos, há 35 anos, não se aposentaram ainda, né? Fora o corpo técnico que gira em torno, que são os aposentados, que já deixaram, mas que continuam na ativa, prestando serviço de uma forma ou de outra. Então, assim, é uma proposta absurda, sem lógica, ela só se explica pela sanha privatista do Tarcísio e para atender os interesses do mercado financeiro, especulativo, que querem ter lucro, né? Querem ter lucro. E eu tenho sempre falado aqui, agora entrando numa questão de conteúdo, que água por que se constituiu a Sabesp?
por que ela é importante? E a Constituição estadual diz que esse serviço tem que ser prestado bem e por uma empresa cujo controle acionário seja público, né? Mas, assim, por que eles pensaram isso? Porque a água é um bem essencial para a vida, é um bem essencial para a produção de alimentos, é um bem essencial para fazer a economia funcionar, é um bem essencial para a saúde animal, para a agricultura. Então, assim, ela é uma... e sendo esse bem da natureza, e nos foi dado por Deus, ela é uma área, então é um item estratégico, por isso que o Estado tem que ter o controle, o público tem que ter o controle. Ela não é uma mercadoria, não é que nem uma Coca-Cola, que eu estou com vontade de beber Coca-Cola, eu vou ali no bar, eu vou no boteco, eu vou no mercado, eu compro, mas eu posso viver sem a Coca-Cola. Agora, a água não é assim um item que eu vou ali no mercado e compro, se eu tiver vontade. Não, a água você tem necessidade da água na tua casa, você tem necessidade de água na tua vida. Nós, seres humanos, precisamos beber 2 litros por dia, no mínimo, né? Então, ela tem que ser estratégica. Então, não tem lógica, né? Agora, fora isso, o Tarcísio mandou, com medo de não conseguir 58 votos mínimos para aprovar um projeto de emenda à Constituição, que era o caso do ponto de vista da formalidade, né? Se ele pretendia vender, ele tinha que mandar um projeto de emenda à Constituição, Jabes, e não um projeto de lei simples. Ele mandou um projeto de lei simples, por quê? Porque só precisaria de 48 votantes, sendo sim ou não, a maioria decidindo, entre os 48, a maioria decidindo sim, então ele já teria autorização. Então, assim, ele conseguiu aprovação aqui e a muito custo, e um custo que agora vai pesar no bolso dos paulistas. Por quê? Porque ele prometeu, os deputados aqui têm 10 milhões e 900 mil de emendas impositivas por ano. Tarcísio prometeu mais 20 milhões, era 10, depois ele dobrou para 20 para quem votasse favorável. Isso dá R$1 bilhão, gente. É R$1 bilhão que vai sair da saúde, ele fala que ele reconhece que está fraco, vai sair da educação, vai sair da assistência social, vai sair do atendimento ao idoso, vai sair do esporte, né? Ou seja, vai sair das políticas públicas. E ele é onde ele tira, do social, né? Então, eles conseguiram aprovar. Sobre isso, nós vamos judicializar. Nós entramos já com ação aqui, a nossa bancada do PT, nós entramos com ação no Tribunal de Justiça, dizendo que foi errado esse processo, foi inconstitucional, né? E agora, a outra coisa, Jabe, só para completar esse meu raciocínio, ele passou por cima dos municípios. Os municípios é quem tem a titularidade de cuidar da água e do esgotamento sanitário. Isso é a Constituição Federal que deu. Ele deu para assim, atrair investidores, para facilitar o caminho de quem pretende comprar essa Sabesp, ele criou um conselho de municípios com o Estado chamado URAIS, chama Unidades Regionais, não sei o que, de Saneamento. E ele fez os municípios, aos poucos, irem aderindo a essas URAIS. Só que quem tem o controle da URAIS, as decisões no conselho, é o Estado. Então, ele tirou a autonomia dos municípios com esse processo, né? Sobre isso, também, nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Já tivemos parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral do Estado. Caiu na mão do ministro Mendonça. Então, e já tem jurisprudência contra o governo da Bahia, que lá atrás tentou fazer isso e o Supremo não deixou, porque a titularidade é do município, é o município que tem que decidir com quem que ele quer fazer o contrato, se é com a Sabesp. Aí, assim, piora um pouco, porque muitos municípios que fizeram o contrato com a Sabesp, eles colocaram lá a cláusula no contrato. Se a Sabesp for privatizada, o contrato se encerra. E aí o município vai decidir se vai fazer um novo contrato com a Sabesp privatizada ou com outra empresa, ou se vai ter uma empresa própria, assim por diante. Muitos municípios têm empresas próprias. Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos, né?
Então, e são empresas que prestam bem o serviço. Recentemente eu estive em Araraquara e a população lá é satisfeita com o serviço prestado pela empresa municipal de saneamento, né? Então, o município vai ter que decidir. Então, agora tem duas trincheiras. Perdemos aqui na Assembleia, mas tem a trincheira do Judiciário, Tribunal de Justiça e Supremo, e tem a trincheira do município. A Câmara Municipal de São Paulo já está dizendo que não vai aceitar, assim, que não passe pela Câmara, teria que ter uma nova lei, né? Porque assim que a Sabesp for privatizada, que ele vender as ações, o contrato com São Paulo termina. Eles estão querendo automaticamente prorrogar até 2060, olha só. Só que isso é uma controvérsia. Então, o próprio presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, já disse que não vai aceitar isso desse jeito. Então, vai ser uma batalha jurídica e uma batalha política nas câmaras municipais, né? Então, a luta continua para a gente tentar impedir essa insanidade que é a privatização da Sabesp. Perfeito. Simão, a coisa que eu já perguntaria de cara, a questão do processo. Nós sabemos que é inconstitucional a privatização da Sabesp, pela questão constitucional, a outorga do saneamento é municipal. Visto isso, né, ou seja, precisa que as prefeituras aceitem essa tal privatização. Primeiro ponto, isso é fundamental. Uma outra coisa, quando você fala da prorrogação até 2060 da concessão da Sabesp, nós precisamos saber que a Sabesp só é eficiente por causa da Grande São Paulo. A cidade de São Paulo representa mais de 37% dos lucros da Sabesp. E a tarifa da Sabesp em cidades pequenas só tem o preço que tem por uma coisa chamada subsídio cruzado. Ou seja, se a cidade de São Paulo sair do saneamento, inviabiliza qualquer perspectiva de privatização, porque ninguém vai pôr dinheiro para levar água para... Desculpa a brincadeira com a cidade, mais pelo tamanho da quantidade de pessoas do que para Soiaba da Serra, que é na Grande São Paulo. Ou seja, sem esse subsídio cruzado que existe, que mantém os preços da Sabesp a nível que nós temos hoje, a Sabesp é inviável do ponto de vista de uma empresa privatizada. Ou seja, não é só uma questão política constitucional, é inconstitucional. A segunda é que, economicamente falando, sem a cidade de São Paulo, é impossível que a Sabesp sobreviva como empresa privatizada. Sim, Adão, você lembrou muito bem de um outro tema importante, né? De fato, se você olhar assim, são 375 municípios, né? E a grande arrecadação da Sabesp, aonde privatizada poderia dar lucro, são em cerca de 50 municípios. Os outros 325 são atendidos pela Sabesp porque ela é pública, estatal, através desse subsídio, ou seja, se arrecada aqui nas grandes e conseguimos levar saneamento e água para os pequenos municípios que são mais pobres, né? Esses municípios serão desprezados pela futura empresa, porque não vão dar lucro. Se a lógica da empresa privada é buscar lucro, eles vão ser abandonados em breve, né? Vão ficar Deus dará. Então, isso é gravíssimo, né? De fato, São Paulo representa tem esse peso mesmo, né? Metade da Sabesp, né? Então, se São Paulo pôr o pé na porta e dizer não, nós não vamos aceitar uma empresa privatizada, nós vamos fazer uma nova licitação, eu acho que os investidores perdem interesse, sim. Por isso que o Tarcísio correu para fazer um acordo com o Ricardo Nunes, o atual prefeito, dizendo assim, Jabes, olha, Jussara, a gravidade. Em troca do apoio eleitoral do Tarcísio para a reeleição de Ricardo Nunes, ele convenceu o Ricardo Nunes a aceitar a adesão de São Paulo na URAIS, que é essas unidades de regionais de saneamento, que é um absurdo, né? Ele fez um monstrengo, abre mão da autoridade, né? Em troca
desse acordo. E então, assim, ele fazendo acordo eleitoral em cima de interesse da cidade de São Paulo, interesse do povo, em cima da água, que é um bem essencial, né? Assim, é um acordo esdrúxulo que nós temos que denunciar e repudiar, né? Mas, de fato, se São Paulo não aderir, provavelmente a privatização, o leilão de ações da Sabesp perde muito atração, né? Você tem razão. Uma questão, né, Simão, que está em pauta aí, e aí eu queria se entender um pouco, eu acho que quem está nos ouvindo também, se o caso o município de São Paulo não aceitar, a gente sabe que grande parte dos empreendimentos da Sabesp estão no município de São Paulo, como grandes centrais de tratamento de esgoto, porque também é muito bom esclarecer que a Sabesp, ela tem como atividade que é o abastecimento de água, e ela também tem essa questão da coleta do esgoto e o tratamento do esgoto. E a gente sabe que hoje em dia uma rede muito grande de tratamento de esgoto está só no papel, né? Tem grandes projetos aí que há anos estão no papel e não saem do papel porque são projetos muito caros, projetos que precisam de muito investimento. Aí a gente fica assim, como é que uma empresa municipal lidaria com isso, né? Como é que isso aconteceria? Eu fico aqui pensando, já que grande parte desses empreendimentos, Sabesp, estão aqui no município de São Paulo e na Grande São Paulo, nos municípios aqui do entorno da cidade, né? Não sei, você consegue nos ajudar a refletir um pouco sobre isso? Sim, Jussara, é um pouco o que a gente já vinha falando, né? Bom, só para o nosso... A gente tem água em casa, vamos na Sabesp e tal, mas às vezes a gente não entende como que ela é produzida, né? Como é que chega, quem que controla, como é que funciona, né? Então, assim, como a água é um bem muito importante para o funcionamento da cidade, e as pessoas moram na cidade, os constituintes que fizeram a Constituição de 88 entenderam que esse assunto tem que ser de responsabilidade do município. O município quem tem que ser o titular, ele que tem que ter a autonomia sobre a compra, a produção ou compra da água, a distribuição, né? Só que o município pode fazer contratos, terceirizar isso para uma outra empresa fazer, né? No caso de São Paulo, como você tem a Sabesp, uma empresa muito forte, gigante, a maioria dos municípios contrato com a Sabesp para ela fazer os serviços, né, a prestação desse serviço. Mas a titularidade é municipal, né? Se o município não quiser fazer com a Sabesp, pode fazer com outro, ou pode fazer com a empresa própria, né? Agora, no caso da capital, onde nós estamos aqui, o tamanho de São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes... Acho que a gente está com probleminha de áudio do Simão Pedro. Eu estou ouvindo. Está muito baixo, um pouquinho mais alto. Baixou um pouquinho, vamos lá. Mais perto aqui. Ele está baixinho, o seu áudio agora, ele baixou. Vamos lá, do Jabes está bom. Então, o importante, se você... Melhorou. É importante que o nosso ouvinte esteja escutando também, né? Mas, assim, então, o São Paulo representa 50% da Sabesp. Se São Paulo, o município, decidir que não quer fazer, ou que vai fazer uma licitação nova para saber se é empresa Sabesp nova, privatizada ou outro, vai ter que ter uma licitação e vai ter que ter um contrato novo. Que tipo de benefício São Paulo vai ter, até quando vai levar água e esgoto para toda a cidade de São Paulo, como é que fica a despoluição dos rios, né? Então, São Paulo, o município tem um peso muito grande. Então, eu acho que está muito na mão da cidade de São Paulo o futuro da privatização da Sabesp. Por isso que o debate na Câmara Municipal é muito importante, é salutar. Eu acho que nós temos que olhar com toda atenção para os debates que, não só em São Paulo, mas muitos outros municípios também estão fazendo esse debate. Mas São Paulo é salutar, é muito importante. Ô, Simão. Adão, deixa eu
Pois não. Queria colocar algumas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, Simão, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da privatização e falasse um pouco sobre a questão da Enel. Esse paralelo, privatização, a Enel foi privatizada, agora a Sabesp. E o que significa isso, na realidade? Qual o retorno disso para quem se beneficia com a privatização e quem é esse ente que se beneficia? Quem é prejudicado? E o que está por trás dessa bendita privatização que é vendida por setores da sociedade como uma coisa boa para a sociedade? Acho que primeiro esse aspecto eu queria que você trabalhasse. A outra coisa, Simão, é a questão da água. De quem é a água? É da Sabesp ou a Sabesp só gerencia o sistema? Isso é uma coisa que eu acho que valeria a pena você colocar. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte. O PSOL ele entrou com uma ação, não sei se foi ação civil pública ou se foi ação popular contra a privatização. Eu sei que cada cidadão pode entrar com uma ação popular, que está previsto no artigo 5º da Constituição, quando há um ato lesivo contra o interesse público, contra a sociedade, no modo geral. A privatização, nos moldes em que se apresenta, ela fere o interesse público e fere o controle popular, que está previsto aí na Constituição, no artigo 225 da Constituição Federal. Né? Então, inicialmente você falou que o PT entrou com ações aí para poder barrar isso por conta da inconstitucionalidade. A minha pergunta é o seguinte: já existe na cidade de São Paulo diversos comitês contra a privatização. Simão, não seria o caso da gente inundar o judiciário com ação popular de cada cidadão que se sente lesado com essa atitude do Estado de entrar com ação popular, que é previsto pela Constituição, e o movimento, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, enfim, e todos esses órgãos incentivar que cada cidadão que se sente lesado entrar com ação popular? Essa questão. E, para finalizar, governo federal. Qual o papel do governo federal? Às vezes eu fico perguntando, vai privatizar? O governo federal pode ir lá e comprar? Desculpa pelas minhas questões, mas isso são dúvidas que eu gostaria que você... Você trouxe 5 questões importantíssimas, Jabe. Vou tentar começar pela primeira. De fato, eu coloquei no começo que é ilógico privatizar a Sabesp. Por quê? Porque quando os governos neoliberais, né, que acham que tem que tirar o Estado, que é só deixar para a iniciativa privada, o Estado tem que ser muito enxuto, e eles têm uma ideologia, que é essa ideologia que o privado é melhor que o público, né, em termos de serviços, gerenciamento. Nem sempre é assim. Né? Tem muitos casos, olha o tanto de empresas privadas que estão falindo, que dão calote, que entram em processo judicial, né? Vou lembrar aqui Americanas, né? E agora eu estou sabendo que a Starbucks, essa empresa norte-americana, também está indo em bancarrota, né? Então, assim, isso é uma ideologia, né? E esses argumentos que eles fazem são falácias, não correspondem à verdade. E por quê? Porque tem muitas coisas que o público é melhor. Vou te dar um exemplo: o sistema metroferroviário. Sistema metroferroviário, você tem 137 empresas no mundo que prestam serviço de trens, metrôs, né? China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Europa, né? Eu estou com um estudo aqui na mão de um amigo meu, eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Chama Estrutura de Propriedade, Investimento de Capital Intelectual e a Influência do Desempenho das Empresas de Transporte Metroferroviário.
O Júlio Carlos Morandi, ele defendeu uma tese de doutorado agora em Portugal, estudou 137 empresas de metrô, né, e trens. A maioria são públicas, 80% são públicas estatais. As mais eficientes são as que investem em capital humano, trabalhadores, trabalhadoras, né, engenheiros, para prestar um melhor serviço. Então, você vê que aqui no Brasil, quem fez a maior parte das rodovias, das ferrovias e mesmo as rodovias, foi o Estado. Depois que está pronta, vem a iniciativa privada, né? Mas, assim, o que busca a iniciativa privada? A iniciativa pública busca... Qual é o objetivo? É prestar um bom serviço, tá certo? Com a tarifa o mais baixo possível, prestando o melhor serviço. A empresa privada, ela presta o serviço, mas ela quer ter lucro. Então, normalmente, a tarifa é mais alta. Repara a privatização das estradas em São Paulo. As pessoas falam, mas as estradas paulistas são as melhores do Brasil. Sim, mas a que custo? A que custo? Para você ir daqui a Campinas, ir de volta R$50. Para você ir para Santos, R$30 para descer aqui no sistema, né? Então, a lógica vai ser aumentar a tarifa, já. Vai ser aumentar a tarifa. Então, assim, aconteceu com a Eletropaulo, quando foi privatizada, aumentaram a tarifa, telefonia aumentaram a tarifa, os pedágios aumentaram muito, né? Então, a primeira coisa, esse foi o grande debate na eleição ano passado, entre o Tarcísio e o Haddad. O Tarcísio falou, você pretende privatizar a Sabesp, vai aumentar a tarifa. Ele falou, não, eu vou fazer um estudo, se aumentar a tarifa, eu não vou vender. Ele contratou um estudo que mostra que vai ter que aumentar a tarifa. Aí ele fala, bom, então vou criar um fundo público com dinheiro da venda e com esse dinheiro eu vou subsidiar para a tarifa não subir. Essa semana ele já disse numa entrevista que vai aumentar a tarifa. Então vai piorar para o bolso do trabalhador. Vai ser aquela lógica assim, você quer o serviço? Paga. Se você não quiser, não paga. Olha, eu aguento ficar 5 dias sem eletricidade, mas eu não aguento ficar um dia sem água, né? Então, a água, você pergunta a segunda questão, de quem é a água? Os nossos constituintes pensaram o seguinte, o povo vive aonde? Vive no município. Então, a água é um bem importante, é do município, né? Bom, e ele está querendo tirar essa autonomia do município com esse projeto de privatização. Tem outra coisa que você falou aqui. Lá no Rio de Janeiro, eles privatizaram a Sabesp deles lá, que chama SEDAI. Primeira coisa, aumentou a tarifa. E os serviços estão péssimos. Dando outro exemplo de serviço privatizado ruim. As linhas 8 e 9 da CPTM foram privatizadas, concedidas para a iniciativa privada há 2 anos e só acidente, falta de investimento que tinha sido comprometido e não fizeram, transtorno para o usuário, ar-condicionado que não funciona, e toda essa gama de problemas que os usuários aqui que usam o trem para ir para a Zona Sul, para ir para Osasco, Carapicuíba, né, estão sofrendo. Então, é uma prova de que o privado nem sempre é melhor que o público. A outra coisa que você fala da questão, então, de judicializar. Eu acho que você tem razão. Quanto mais ações populares, ações judiciais nós fizermos, mais vamos forçando o judiciário a tomar posição. Porque se o judiciário ele tem uma tendência à privatização. Eles acham que privatizar é melhor e tal, né? O Supremo é um perigo nisso. Mas, na medida que há um grande questionamento da sociedade, e olha que eu queria lembrar você que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, o Instituto Datafolha, mostrou que 60% da população é contra a privatização. Né? Então, a maioria da sociedade, porque o Tarcísio está dizendo, não, eu fui eleito e o povo me deu a autorização para fazer o que eu quero, vender a Sabesp. E não é verdade. Não é verdade. O povo deu a autorização para ele governar e ele assumiu o compromisso que queriam fazer estudos, que não ia subir a tarifa, né? Mas no caso da privatização da água, a população é contra. Então, acho que
Por isso que eu acho que os debates agora vão para os municípios, comitês populares. Nós fizemos, ô Jabes, os movimentos populares, sindicais, até os quilombolas lá do Vale do Ribeira participaram. Nós fizemos um plebiscito popular, 850 mil assinaturas e votos, 99% é contra, porque aonde que os sindicatos pesquisaram? Entre seus trabalhadores, nos movimentos populares nas periferias, nas comunidades, né, nas entidades sociais. Então, assim, o povo não quer que venda a Sabesp. Então, por isso que é um absurdo, né? E a outra coisa que você pergunta se o governo federal poderia comprar as ações. Poderia, através do BNDES, dos bancos públicos. Você lembra quando o Alckmin privatizou, o Serra, perdão, privatizou a Caixa Econômica Estadual, a nossa Caixa, e o Banco do Brasil, né, essa foi a solução. O Banco do Brasil foi lá e comprou. E, de certa forma, manteve a rede pública, né, com mais força para o Banco do Brasil. Os fundos de investimentos públicos, BNDES, podem comprar as ações da Sabesp e participar do controle acionário, né? Do leilão e tal, né? Mas essa é uma etapa que a gente nem chegou a discutir. Acho que o governo federal ainda não pensou nisso, porque ainda tem etapas para vencermos, né? Que as decisões do judiciário, as modificações que vão ter que ser feitas, o debate nas câmaras municipais e até ele conseguir, né? Mas lá na frente eu acho que é um tema, assim, que se por acaso ele conseguir ganhar tudo, então pode ser que seja um debate interessante esse do governo federal entrar, né? Mas não é atribuição do governo federal fazer isso, né? Entendi. Eu esqueci de uma coisa, que eu falei da SEDAI, né? A SEDAI no Rio de Janeiro, ela foi privatizada, mas a produção da água continua com o Estado lá. Eles dividiram, né? Aqui nós estamos entregando tudo, por exemplo, sistema Cantareira, sistema de Cotia, né? Toda a produção da água para chegar na torneira, porque você podia dizer assim, ó, vamos conceder para a iniciativa privatizada só a distribuição. Mas aqui em São Paulo é vender tudo, entregar para a iniciativa privada tudo. Você imagina o que é isso? Meu Deus. Né? Do tamanho do absurdo, né? Por isso que nós precisamos barrar esse processo criminoso contra a economia popular, contra o povo de São Paulo. Só uma coisa, Jussara, antes de você falar, você falou de um tema interessante aí, que o plebiscito é um instrumento, né, de participação popular. E em momento nenhum, e está previsto, inclusive, na lei, de que, com base no controle popular, que a população possa, de alguma forma, se manifestar com relação a essa questão, né? Eu não sei se já passou o tempo, enfim, mas eu acho que é um tema que talvez a gente possa discutir isso na cidade, via Câmara Municipal, fazer uma frente parlamentar contra a privatização da Sabesp, para que possa ir atrás desses instrumentos para que esse debate não saia dos gabinetes, saia dos movimentos mais organizados e vá para a mesa da população geral para poder participar efetivamente dessa luta em defesa do patrimônio público. Simão. O Simão, acho que está com o microfone fechado. Vamos lá. Isso. Não, pois não. Simão, meu amigo. Acho que ele respondeu o Jabes e aí depois eu entro. Depois o Adão. Você ouviu o que o Jabes falou, né? Sim, sim. Ele estava fazendo mais um comentário, que eu concordo muito com o Jabes. Então, eu queria só aproveitar e emendar um pouco isso. Uma preocupação que a gente tem hoje, e tem a ver com a questão da água, de quem é a água, né? Nós temos no entorno de São Paulo, principalmente do município de São Lourenço da Serra, onde eu tenho um espaço lá também que a gente fica, né? Nós temos lá algumas empresas, né, que estão tirando a água do subsolo, né, como, por exemplo, e vendendo, comercializando essa água, né?
Então, a gente fica assim, até muito preocupado com e isso aí no momento que a gente tem a água da Sabesp, no caso, que é questão pública. Isso pode aprofundar essa questão de empresas. Por exemplo, nós temos aqui na região também próximo do Anhanguera, uma empresa tentando se instalar aí, já se instalou, né, que é a Nestlé, empresas estrangeiras que vêm explorar a água do subsolo nossa aqui e aí acabam vendendo essa água para nós. E eu acho que tem a ver também com essa questão do atendimento das famílias com a questão da água. E eu sei que em São Lourenço também se conversa agora, que foi criado lá uma subestação, essa subestação lá de São Lourenço, para contribuir no abastecimento de água aqui da Grande São Paulo. E o município em si, ele não tem um retorno disso, né? Então, assim, como é que isso acontece, Simão, com os municípios que têm que fazer que têm essas infraestruturas, que acabou prejudicando lá muita gente por causa do espaço que teve que transformar lá para o reservatório, né? E hoje o próprio município não consegue se beneficiar disso, né? Porque a água, praticamente, ela é toda transbordada aqui para São Paulo, né? Como é que acontece isso? Então, Jussara, nós estamos estudando esse assunto. Eu estou com 2 advogados aqui que eu pedi para se debruçarem sobre isso, e é uma tese, essa tese do município produtor de água é uma tese muito importante, né? Porque embora assim a nossa luta, toda a nossa energia aqui foi para tentar barrar a aprovação do projeto, entrar no judiciário, fazer as audiências públicas, né? Nós nos apegamos à inconstitucionalidade do projeto de lei, à inconstitucionalidade desses conselhos que o Tarcísio moldou com decretos, né, para tirar a autonomia dos municípios e possibilitar, então, que os contratos com os municípios permaneçam por um longo prazo até 2060. Então, a gente se concentrou nisso. Mas aí entramos com essa tese, e os municípios produtores de água? Né? O caso de Cotia, São Lourenço, que abastece São Paulo. Como é que ficam, né, nesse debate? Uma empresa privatizada que vai lucrar vendendo água e prestando serviço, saneamento, o município terá um royalties desse lucro? O município vai se beneficiar? Isso nem entrou no debate, Jussara. Esse projeto é tão simplório, né? Por isso que é uma enganação que a gente está dizendo, porque são complexidades que essa intenção do Tarcísio não dá conta, né? Eu citei aqui que o próprio Rio de Janeiro continuou estatal o controle da produção da água, né? Então aqui é um absurdo a forma que ele está fazendo, essa pressa. A outra coisa, no estado de São Paulo, você tem os conselhos de bacias hidrográficas, né? Então tem a bacia hidrográfica do Alto Tietê, e ali tem os municípios que participam daquele conselho, a sociedade civil. Toda a legislação das bacias hidrográficas determinam que qualquer mudança, a lei, né, perdão, das bacias hidrográficas diz que se qualquer mudança em relação ao uso da água, à produção da água, tem que ser aprovado pelo Conselho. Isso é um outro tema que eu vou entrar agora também, questionando, talvez vou até entrar com ação no Ministério Público, uma ação popular. Eu estou aqui pensando qual o melhor caminho, porque assim isso não está explicado, está tudo, sabe, na escuridão. Então, ele está atropelando, né? Primeiro que não teve audiência pública, teve uma aqui na Assembleia que foi tumultuada, né? Uma audiência pública de 2 horas com a secretária, e os deputados da base do governo trouxeram aqui uma claque para ficar privatiza, e nós trouxemos uma parte também do sindicato, né, dos trabalhadores, mas não teve diálogo com a sociedade. Então, não teve diálogo com os técnicos, com os conselhos municipais, né? Então tem sido um processo totalmente atropelado, e esse é um outro argumento também que a gente está usando no judiciário para tentar anular esse processo aqui, tá?
E aí, só para terminar, né, e o que aconteceu mesmo no dia ali da votação, né, a agressividade por parte até do governo em cima dos trabalhadores, né, do povo que estava lá, que eu acho que é importante a gente conversar aqui um pouquinho, que eu acho que a Assembleia nunca viu uma cena tão violenta, tão agressiva, né, como aconteceu na semana passada, onde diversos trabalhadores saíram feridos, outros presos, né, e aí você ouve umas falas do Tarcísio de Freitas sem nexo, né, tentando enquadrar esses trabalhadores, procurando deputados que incentivaram isso. Então, eu acho que é muito triste esse momento que a gente vive com uma figura dessa comandando o estado de São Paulo, né? É uma truculência, né? Eu Simão, acho que ele atropelou as prerrogativas dos deputados quando mandou um projeto de lei, ele tira a atribuição dos municípios, ele atropela o povo, que ele ignora as pesquisas de opinião, e foi uma truculência assim, muito grande, porque os deputados da base bolsonarista, principalmente os do PL, eles ficavam provocando os manifestantes que estavam aqui na galeria, né? E aí um grupo de 30 resolveu empurrar, querer entrar no plenário, e a truculência da polícia foi muito grande, e eles queriam, olha o absurdo, comparar os jovens que estavam aqui protestando contra a venda da água, queria comparar com aqueles golpistas que tentaram derrubar o governo Lula através de um golpe no dia 8 de janeiro, né? Que esses eram fascistas, né? Que não aceitam as leis, não aceitam a Constituição, né? Mas foi assim de uma truculência que é essa cara do governo, né? Ameaçando prender manifestantes, querendo criminalizar os movimentos populares e sociais, mas aí pelo menos a justiça colocou eles em liberdade, principalmente aqueles 4, e agora vamos acompanhando. Mas é uma truculência desmedida, que é um governo que quer impor a sua vontade, ignorando os anseios populares, ignorando a opinião pública, a opinião da grande maioria da sociedade paulista, né? O meu amigo Simão, eu sei que aqui está a questão de horário, o programa está quase acabando, mas tem 2 pontos que eu queria tocar. A gente Primeiro, vai até às 12h30. às 12h30, vai? Primeiro ponto que eu Jussara, queria tocar... como hoje aqui o governo está querendo encerrar os trabalhos legislativos hoje, vocês viram um absurdo, né? Eu estou voltando esse ano aqui para a Assembleia. Normalmente a gente levava o tema do orçamento até o fim do mês, né? A gente demorava, mas eles estão assim atropelando, passando por cima de tudo e querem fechar os trabalhos hoje, você acredita? Então eu talvez precisaria deixar vocês aí continuar o programa, eu sair ao meio-dia, porque vou ter que correr aqui, e tem uma CPI ainda que o presidente convocou às pressas agora, CPI da expansão do crack, que eu faço parte, e ele quer também aprovar o relatório hoje, que não estava combinado, né? Então, vocês me permitirem sair um pouco mais cedo, mas me comprometo a voltar depois para dar mais notícias do andamento dos processos judiciais, né? Do andamento dos debates na Câmara, porque essa luta não vai terminar hoje aqui, não, e nem terminou com a votação aqui na Assembleia, né? Está só Vai começando, se alongar muito. Está começando, né? Está começando. Ô, Jussara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar naquele formato da gente encerrar meio-dia, e aí a gente remarca aí com o Simão para que ele venha e possa trazer mais informações. E aproveitando, Simão, eu já vou primeiro, me despedindo aqui, primeiro quero agradecer aí a sua participação, a sua disponibilidade, sua pronta disponibilidade de vir participar conosco nesse debate tão importante. E só queria fazer uma provocação aí. Eu acho que os parlamentares que estão aí apoiando essa luta deveriam voltar para as bases e fazer grandes encontros, fortalecer os comitês para que essa luta não ficasse apenas nessa sociedade que minimamente organizada dentro dos sindicatos, mas que fosse para as escolas, que fosse para a periferia, porque eu entendo que só dessa forma a gente vai ter sucesso para poder enfrentar esse governo
que tem uma cara de bonzinho, mas é um fascista, mas é um governo que não respeita a vontade popular, que é truculento. Prova disso foi o que ele fez com a polícia, está importando uma polícia violenta, uma polícia sem medida, não tem câmara, tirou as câmaras dos policiais, então a gente não tem nem como provar o que aconteceu, só aquelas imagens que por elas bastam, mas se tivesse as câmeras seriam muito melhor. Então, Simão, muito obrigado, uma satisfação em falar com você, e a gente vai, Jussara, acho que podia aí já ver com Adão, com a Jussara, e você, Simão, fazer os últimos comentários aí, a gente já encerrando, né, Jussara? Isso. Bom, eu queria pegar esses últimos comentários com 2 pontos que a gente precisaria tocar. Primeiro, é que a cidade de São Paulo não tem água. A água que nós bebemos são água importada de outras regiões, principalmente do sistema de Piracicaba, Jequirimirim. Ou seja, São Paulo, para ter água, abastecimento para 12 milhões de pessoas da cidade, mais da grande São Paulo chega a quase 20 milhões de pessoas, nós precisamos importar água. O segundo ponto, que o jeito de barrar essa tal desastrosa privatização é com manifestações populares. Nós precisamos organizar a sociedade para que a gente impeça na prática a privatização. Esses 2 comentários eu queria fazer antes do Simão se despedir. E por aqui, nesse programa, eu me despeço, agradeço muito o meu amigo Simão e cobrando que ele venha uma hora bater papo com a gente aqui no estúdio ao vivo, porque afinal nós continuamos querendo ouvir vossa sapiência. E Adão, velho de guerra. Adão, que é um grande poeta e trabalhou na Sabesp, né? Por isso tem muito conhecimento. É meio eu filho concordo da com Sabesp, você, né? viu? Eu Ele é concordo meio com filho você, da Jabes. Sabesp. Pois é. Mas eu concordo com você, Jabes, que precisamos, de fato... Eu participei de umas 10 audiências públicas, fora as que tivemos aqui, fiz panfleto, fui em manifestações, mas acho que agora essa luta nos municípios... Hoje mesmo eu vou fazer uma participação dessa forma aqui, numa audiência pública em São João da Boa Vista, que o contrato lá também tem é muito parecido com o de São Paulo, né? Então, eu acho que nós temos que fortalecer os comitês, fazer esse debate nas comunidades, porque a água não é um item qualquer, né? Como eu falei, água é vida, água é um bem essencial. Olha, quando tentaram privatizar lá em Itu, a água virou caos depois, né? A população recebendo 1 litro de água por dia, né? Assim, virou caos, e foi um ano inteiro, assim, né? Faz muito tempo. Então, é isso que a gente tem medo que aconteça aqui em São Paulo, né? Então, nós vamos continuar lutando nas novas trincheiras, mas o esclarecimento da população sobre o que está acontecendo, para a gente ir ganhando a opinião pública, quem sabe a gente consiga reverter também, ter uma grande força para reverter e barrar essa insanidade, tá bom? Olha, eu queria agradecer o convite da primeira rádio comunitária regulamentada da Brasilândia, que é a Rádio Cantareira. Parabéns pela resistência ativa de vocês, pelo serviço que vocês prestam à população, levando informações, debates, né? Contem comigo aqui, assim, eu queria, a partir desse programa, sei lá, estabelecer um compromisso de não para ficar me aparecendo, mas para levar informações aqui da Assembleia. A gente vai ter o debate da educação, que é muito importante, né? A gente vai ter esse debate da segurança pública, que vai chegar aqui com força. E temos muita coisa positiva também do governo federal, né? O Lula vem vem sábado aqui na Zona Leste, para dar início às primeiras obras do Minha Casa Minha Vida. Então tem muita coisa boa acontecendo. E as grandes mídias não passam, né? Então a rádio comunitária é essa ferramenta poderosa da gente falar com o povo nas comunidades e nas periferias. Eu agradeço muito esse convite, me senti muito honrado, viu, Jabes? E conte com a gente, tá bom? A gente também agradece, né, Simão? E eu acho que essa possibilidade agora da gente fazer assim de forma online, isso facilita muito, né? E não precisa a pessoa sair do seu local, né? Então, assim, desde já, nosso muito obrigado pela sua participação. Eu tenho diversas pessoas que estão mandando recadinho aqui no meu WhatsApp, mas eu queria só destacar uma pessoa que está lá na escuta, acabei de falar com ele antes, que é o seu Quintino Viana, lá do Damasceno, é um grande lutador aí que
vive para cima e para baixo, cuidando aí ele fala aí dos mananciais, né, da Cantareira. Então, obrigado, seu Quintino, dona Clarice, o pessoal do Jardim Brasília, que está na sintonia do programa. E aí tem gente também, o Milton, né, Viana está se colocando aí, falando não à privatização da Sabesp. E obrigado, viu, Simão? Obrigado, Jabes, por ter articulado esse encontro. Obrigado, Adão Alves, por estar aqui com a gente. E eu acho assim, vamos potencializar isso, que eu acho que você falou uma questão muito importante. A gente precisa falar para a sociedade. A gente precisa falar e a gente precisa usar esses meios de comunicação que a sociedade ouve, né? Que nem todo mundo consegue acessar a Alesp, consegue acessar as audiências. Então, a gente precisa pulverizar isso. E a Rádio Comunitária está aqui, né, para fazer isso. Obrigado, viu? E eu já vou me despedindo. Até o próximo programa. E aproveito para desejar um Feliz Natal, um ano novo promissor para todos nós, né? E que seja um 2024 com muito mais consciência do nosso povo, com muito mais participação. E desejar para vocês aí muita saúde, muitas alegrias, tá bom? Obrigado. Ok, então com isso a gente encerra mais um programa Comunidade em Foco, com uma passagem pelo artigo 5º da Constituição. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Até mais, Jussara, até mais, Adão. Até mais, meu amigo.